11º dia da carta de Belicena Vilca. Assim, estimado Dr. Signagel, desapareceu para sempre o reino de Tartessos. O general Barca representou novamente o mito do Perseu Argivo, ao cortar a cabeça de Medusa e também o de Heracles Melcarte, ao vencer o povo tríplice dos Geriones. Não obstante, ainda que de Tartessos não tivesse sobrado pedra sobre pedra, o bosque sagrado reduzido a cinzas e a escultura de Pirena tinha sido demolida por ordem de Amílcar Barca. A profecia Golem não se cumpriu, posto que a pedra de Vênus, o olho único das Vraias, não pôde ser roubada por Bera e Birsa. Isso demonstra que, ainda que seja certo que os argumentos míticos podem desenvolver-se muitas vezes sobre a Terra, sua repetição nem sempre é idêntica e até podem deparar com mais de uma surpresa os que os hajam propiciado. Nesta ocasião, não só falhou a profecia, ao ficar a salvo a espada sábia, mas a sentença de extermínio que caía sobre a casa de Tarsis tampouco pôde ser cumprida. No mito argivo, quando Perseu crava a foice no pescoço da Medusa, da ferida surgem dois seres extraordinários, Crisaor e Pégaso. De acordo com o mito, somente Poseidon, rei da Atlântida e deus do mar ocidental, se atreveu a amar a Medusa, na que engendrou dois filhos, Crisaor e Pégaso, os que nasceriam da ferida infringida por Perseu. Crisaor seria um gigante destinado a desposar Calibur, uma filha do mar, de cuja união nasceria o gigante tríplice Gerião. Creio, Dr. Signagel, que a última manifestação do mito, concretizada no drama de Tartessos, determinaria sua repetição até nos menores detalhes, apesar de não cumprir, felizmente, com a profecia dos Golem. Creio, por exemplo, que efetivamente do pescoço seccionado de Medusa, das ruínas de Tartessos, nasceu Crisaor, o gigante filho de Poseidon. Este foi, sem dúvida, Lito de Tarsis, que, como verá mais adiante, desposou uma filha do mar, uma princesa da América, à outra margem do mar ocidental. Crisaor nasceria armado com uma espada de ouro, igual a Lito de Tarsis, quem partiria para a América portando a espada sábia dos reis iberos. E creio também que Pégaso é meu filho Nóio, que nasceu com as asas para voar até as moradas dos deuses libertadores. E como ele, tem o poder de abrir as fontes com seus golpes, neste caso, as fontes da sabedoria. Os sobreviventes da casa de Tarsis, curiosamente 18 no total, se achavam reunidos perto da caverna secreta, num terraço estreito, protegido naturalmente por enormes rochas que permitiam certa defensiva, e desde a qual se podia dominar a ladeira da serra. Conta a saga familiar que, um momento antes, os homens de pedra, únicos que sabiam ingressar nela, tinham sustentado um conselho na caverna secreta. Frente ao desastre que se abatia contra a casa de Tarsis, juraram dedicar todos os esforços para dar cumprimento à missão familiar e salvar a espada sábia. Era preciso que a estirpe continuasse existindo a qualquer custo. Quanto à espada sábia, decidiram que, depois da morte da última Vraia, ficasse perpetuamente depositada na caverna secreta, pelo menos até o dia em que outros homens de pedra, descendentes da casa de Tarsis, observassem nela o sinal lítico de Kitagar e soubessem que deveriam partir. Até essa ocasião, a espada sábia não voltaria a ver a luz do dia.
Ao sair, comunicaram essas determinações aos parentes e pediram notícias do reino. Mas as notícias que chegavam ao refúgio improvisado eram estranhas. Dever-se-ia descartar de imediato uma ajuda romana, já que os Golem sublevaram contra eles todos os povos das Gálias, cortando o caminho para a Espanha. Ao acudir em favor de Tartessos, Roma ficaria desguarnecida, pois se exigiria uma excursão muito grande. Por outra parte, em Tartessos, a vitória cartaginesa tinha sido arrasadora. Toda Tartésside estava em poder do general Barca, o que completava a ocupação total do sul da Espanha. Aos senhores de Tarsis só lhe restavam suas vidas e um batalhão de fiéis e ferozes guardas reais. Entretanto, algo estranho aconteceu. Amílcar Barca, certamente, arrasou Tartessos até convertê-la em escombros. Neste ato, tanto ele quanto o exército mercenário agiram movidos por uma fúria homicida que superava toda a razão, por uma força indomável que se apoderou deles e não os abandonou até que a cidade estivesse totalmente destruída. Foi como se o ódio acumulado por séculos pelos Golem contra a casa de Tarsis se tivesse condensado num obscuro recipiente, talvez no mito de Perseu, para ser descarregado tudo ao mesmo tempo na alma dos cartagineses. No entanto, consumada a irracional destruição, o general Barca e seus chefes militares recuperaram bruscamente a lucidez, não sendo alheio a este fenômeno a morte dos 20 Golem e a partida de Bera e Birsa. Momentaneamente algo se havia interrompido, algo que impulsionava ao general Barca a desejar a aniquilação da casa de Tarsis. E não tinham mais Golem na Tartésside para reiniciá-lo. Então, livre por um momento da paixão destrutiva do Perseu argivo, Amílcar Barca raciocinou com a sensatez de um cartaginês típico, quer dizer, pensou em seus interesses pessoais. Para Amílcar Barca, o inimigo não estava só em Roma. Ali, em todo caso, estava o inimigo de Cartago. Mas em Cartago também estavam os inimigos de Amílcar Barca, os que invejavam sua carreira de general vitorioso e desconfiavam de seu prestígio, os que o tinham enviado 8 anos antes àquele país inóspito e não tinham intenções de fazê-lo voltar. Mas Amílcar Barca lhes pagaria na mesma moeda. Demonstraria para o governo de Cartago a mesma indiferença e usaria para si e sua família o imenso território conquistado. A Espanha seria a fazenda particular dos Barca. Mas para isso teria de contar com a população nativa, que tinha até então manejado o país e conhecia seu funcionamento. E aqueles povos belicosos, que foram livres por séculos, não seriam facilmente reduzidos à escravidão. E isso advertiam claramente os Bárcidas, a menos que seus próprios reis e senhores os convencessem de que era melhor não resistir à ocupação. A solução não era impossível, pois, segundo a particular filosofia dos cartagineses, só deve ser destruído quem não pode ser comprado. A estranha e contraditória notícia chegou assim ao refúgio dos senhores de Tarsis. Amílcar Barca lhes oferecia salvar suas vidas se renunciassem a todo direito sobre a Tartésside e aceitassem entrar a seu serviço para governar o país. Caso contrário, seriam exterminados como pediam os Golem. Com muita dor, mas sem alternativa possível, os senhores de Tarsis tiveram de aceitar a tão desonrosa oferta. Faziam-no por um interesse superior, pela missão familiar e a espada sábia. Acertada a rendição, os de Tarsis passaram a servir os Bárcidas.
e se ocuparam de pacificar a Tartésside e reorganizar a produção agrícola e industrial. Pela boa disposição demonstrada, se lhes recompensou com uma granja muito próximo da desaparecida Tartessos, onde viveriam dali por diante, a família Tarses, salvo os membros que desempenhavam funções nas cidades ou acompanhavam os Bárcidas nas viagens de inspeção. Enquanto durou a ocupação cartaginesa, não obstante a proteção assegurada pelos Bárcidas, a tranquilidade foi pouca, devido ao constante assédio dos Golem, que exploraram palmo a palmo a região, buscando a espada sábia e tinham somado agora a morte de 20 dos seus na conta pendente da casa de Tarses. Quando morre Amílcar Barca, em 228 a.C., lhe sucede o filho Asdrúbal Barca, mas, depois de assassinado em 220 a.C., assume o comando o exército cartaginês do filho deste, Aníbal Barca. O neto de Amílcar invade a colônia grega de Sagunto em 219 a.C., que estava sob proteção de Roma, e inicia com essa ação a Segunda Guerra Púnica, que terminaria em 201 a.C., com a rendição incondicional de Cartago. 30 anos depois da destruição de Tartessos, a Espanha se via livre para sempre do invasor cartaginês. Já era tarde para Tartessos. O novo ocupante romano não abandonaria a península até o desmembramento de seu próprio império, 600 anos mais tarde. Com os romanos, a casa de Tarsis teve um relativo bem-estar, pois a considerou como uma nobreza nativa aliada, e lhes restituíram as funções do governo da região, agora província romana, sujeitos à lei da república e à autoridade de um procônsul ou pró-pretor. A região da antiga Tartessos, entre os rios Tinto e Odiel, ficou compreendida na província de Betica, denominada assim pelo rio Betis, hoje Guadalquivir, que se estendia até o rio Anas, hoje Guadiana, fronteira da Lusitânia. E os romanos deram aos Tartésios o nome de Turdetanos e a Tartéside o de Turdetânia. Em poucas décadas, a Turdetânia se romanizou. O uso do latim foi popularizado e se constituíram grandes latifúndios rurais, propriedade dos governadores de província, magistrados ou chefes de exército. Até o século I a.C., a casa de Tarsis tinha se aparentado com a nobreza romana e era bem poderosa na Bética, uma província que contava com 175 cidades, muitas delas ricas e pujantes, como Córdoba, Gades, Cádiz, Hispales, Sevilha, ou Málaga. Sobre a base da fazenda cedida pelos cartagineses e mais as restituições romanas, os senhores de Tarsis desenvolveram uma vila romana rústica, edificando uma residência senhorial e enriquecendo-a com a aquisição de grandes terras para cultivo, das quais tiravam cereais, olivas e uvas, além de alguns metais que ainda se exploravam na Serra Catochar. Cabe esclarecer que os romanos a cadastraram como Vila de Turdes e que seus moradores foram chamados senhores de Turdes, enquanto governou o Império Romano. Mas seguirei mencionando os senhores de Tarsis para manter a continuidade do relato. Como todas as famílias de terratenentes hispano-romanos, possuíam uma vivenda na cidade, onde permaneciam a maior parte do ano. Contanto, sempre que podiam, preferiam
preferiam retirar-se à morada campestre, pois seu interesse era estar próximos da caverna secreta. Os Golem não tinham nenhuma possibilidade de influir sobre a população romana, e seu poder só se mantinha intacto na Lusitânia, em partes da Gália, Britânia e Ibérnia. Depois das campanhas de Júlio César, este poder pareceu decrescer totalmente, e durante um tempo se acreditou que a ameaça estava definitivamente afastada. Isto, como logo se viu, era um erro de apreciação, uma nova subestimação da capacidade dos Golem de levar seus planos a cabo. Com respeito ao culto do fogo frio, os senhores de Tarsis não tiveram problemas em reimplantá-lo, pois os romanos eram notavelmente tolerantes em matéria religiosa, e ademais eles também adoravam o fogo, desde épocas remotas. Na vila de Tarsis construíram um lararium, dedicado a Vesta, a deusa romana do fogo do lar. Ali, frente à estátua da deusa Vesta Pirena, ardia a lâmpada perene, a flama lar, que não devia apagar-se nunca. Apesar de se tratar agora de um culto privado, a casa de Tarsis nunca perdeu sua fama de família de místicos e taumaturgos. E logo sua vila virou um local de peregrinação para os buscadores do espírito, sem alcançar naturalmente as proporções da época de Tartessos. A família deu a Roma bons funcionários e militares, além da contribuição em alimentos e minerais, mas também a abasteceu de auspícios, augures e vestais. Até aqui fizemos esse estudo de hoje. Agradeço a todos pela compreensão, pela paciência. Tenham uma boa noite. Vamos continuar na próxima oportunidade com o 12º dia da Carta de Belicena Vilca. Muito obrigada a todos.